Deixa eu trazer ele, nosso Rodrigo Oliveira, para a gente falar de Copom rapidamente, Rodrigo Oliveira, porque o Comitê de Política Monetária, né, avaliou que o cenário econômico doméstico, marcado pela resiliência, né, na atividade, pressões no mercado de trabalho e ato do produto positivo, elevações das projeções de inflação e expectativas desancoradas, demandava uma política monetária mais contracíclica, digamos assim. Me explica um pouco mais isso, Rodrigo Oliveira. Parece que o Banco Central deu aquele recado duro: olha, a gente precisa colocar o pé no freio, porque senão as coisas desandam de uma vez por todas, não é isso? Mas basicamente isso. A gente estava esperando, existia uma expectativa para saber se essa ata do Copom, porque é aquilo, né? O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, quem que faz parte do comitê? São os 9 diretores do Banco Central. O comitê define, então, qual é a taxa básica de juros para o país, né? A taxa Selic, que estava em 10,50 e na semana passada ele aumentou para 10,75. Quando ele toma a decisão, sai um comunicado curtinho explicando mais ou menos o porquê da decisão. Tudo que está no comunicado é consenso entre os membros da equipe, do colegiado. E aí, na terça-feira seguinte, sai a famosa ata do Copom, que aí é um documento um pouco mais parrudo, né, como o pessoal gosta de dizer, um pouco mais robusto, com mais explicações. E aí ele veio explicar aí o hiato do produto em campo positivo. Eu já falei isso para vocês, o que é o hiato do produto, né? A diferença entre o PIB potencial, ou aquilo que a gente consegue produzir, e o PIB real, né? O quanto que a economia está crescendo. O hiato é essa diferença entre uma coisa e outra. Esse espaço aqui é o hiato negativo, né? Então você tem espaço para crescer porque tem capacidade produtiva. Quando você passa para o hiato positivo, que é isso que o Banco Central está dizendo, aí você tem um problema, porque a gente não consegue produzir mais, mas aí o produtor, o empresário acaba aumentando o preço, isso faz com que a inflação suba. Então, esse era um dos recados que o Banco Central já tinha dado no comunicado, repetiu agora, mas ele voltou a falar do problema fiscal, que era algo que ele vinha, ele continua tangenciando, mas dessa vez colocou como é que a gente fala, uma expressão nova na ata, porque normalmente a ata vem com muitos parágrafos repetidos, dessa vez ele mudou algumas coisas para explicar que isso é o início de um ciclo de alta, né? Para o mercado financeiro, a gente ainda tem aí pelo menos mais 2 pontos percentuais de alta. Então, a Selic, que hoje está em 10,75, passaria para 12,75, e um dos motivos é esse, o risco fiscal, né? O governo tem excetuado despesas na conta da meta fiscal, isso faz com que a gente tenha impressão de que o governo vai chegar ali no limite inferior da meta fiscal, que é um déficit de 29 bilhões de reais, mais ou menos. O que é o déficit primário, né? O déficit fiscal primário é quanto o governo arrecada, menos quanto ele gasta. O governo está gastando, em tese, até o fim do ano, a projeção do próprio governo é que ele vai gastar aí 29 bilhões a mais do que ele arrecadou. E aí, quando ele gasta a mais do que ele arrecada, ele é obrigado a emitir dívida. Afinal de contas, ele não tem, né? Se ele não tem esse dinheiro, ele vai precisar buscar esse dinheiro. Como é que ele faz isso? Ele capta no mercado. E aí tem uma coisa que eu acho que é um erro de avaliação, um engano de avaliação que as pessoas têm tido, que é falar, olha, tem uma disputa entre o mercado e o governo. Não tem uma disputa entre o mercado e o governo. O mercado não está nem aí para o governo. O mercado empresta dinheiro para o governo, se o governo quiser pagar aquilo que o mercado está pedindo. Se o governo não quer pagar, não paga e não tem dinheiro, horas. Ah, mas vai lá na Casa da Moeda e imprime. Ótimo. Inunda o Brasil de dinheiro que vai valer cada vez menos, porque a inflação vai para a cucuia, vai lá para cima. A gente já viveu isso. Então, a gente está a passos lentos, mas decididos, voltando para o passado, que é algo que a gente chegou a falar lá em 2023. Então, a gente tem esse problema. Tem um trechinho também da ata que eu acho importante a gente frisar aqui, que é uma frase que é obviamente colocada para dar um pouquinho de credibilidade aos membros indicados pelo Lula
para o Banco Central. Vocês lembram que teve aquela diferença na votação um tempo atrás, e os 4 indicados do Lula, Galípolo, Aquino, e os outros 2, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, o Piketty, e tem mais um que eu esqueci agora, mas eles votaram contra a redução do ritmo de corte. Na verdade, aquele foi até o último corte que a gente teve na Selic, foi o que levou a Selic a 10,50. E naquela época o mercado achou, talvez com razão, a gente ainda não sabe, que os indicados do petista seriam mais lenientes com a inflação. E isso faz o quê? Se você não acredita que alguém vai te pagar, fica mais difícil de você emprestar, correto? No mercado financeiro, isso tem preço, né? E o preço é juros, então você cobra mais juros. Isso aumenta o custo do Banco Central para desinflacionar a economia. Ele precisa de mais juros para ter o mesmo efeito em função dessa falta de credibilidade. E aí eles colocam uma frase que diz o seguinte, ó: a desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do comitê. Obviamente, você não precisava ter colocado ali comum a todos os membros, né? Quem é honesto não precisa dizer que é honesto. Então, é basicamente isso, o Banco Central atento ao risco fiscal, de novo mandando recado para o governo: olha, se vocês não fizerem o de vocês, vai dar ruim e o juro vai subir ainda mais, e tentando proteger o nosso querido Gabriel Galípolo, que eu acho, a Maria Lúcia fala do meu sorriso, mas o Gabriel Galípolo tem o sorriso mais simpático do Banco Central, que é o nosso provável presidente do Banco Central a partir do ano que vem, tentando aí o Roberto Campos Neto e o resto do colegiado, tentando dar alguma credibilidade para Gabriel Galípolo. Não estou dizendo que ele não tenha, tá, gente? Só estou dizendo que, por enquanto, o mercado, os investidores estão desconfiados de que ele será um menino de recado do presidente Lula no Banco Central. Não sou eu que está dizendo isso, quem está dizendo isso são os preços. Hoje, no entanto, os juros futuros deram uma arrefecida depois da ata que manteve o tom duro, porque o Roberto Campos Neto também, numa fala às 9 horas da manhã, já falava que existe um risco fiscal, que isso está desancorando as expectativas, mas que há um exagero na resposta, na opinião dele, há um exagero na resposta do mercado, na precificação, aí no prêmio, né, que é aquele juros a mais que o mercado está pedindo, está cobrando nos juros futuros. Então, isso fez com que os juros futuros também dessem uma amenizada no dia de hoje, mas a tendência é de juros mais altos daqui para frente, pelo menos por algum tempo. Bem complicado, né, meu caro Rodrigo Oliveira? Só para a gente fechar, para a gente entrar na questão do debate, dá para fazer giro dos mercados, porque com essa ata parece que os mercados eles amanheceram um pouco agitados, não é isso, Rodrigo? Ou eu estou enganado? Não, olha, teve algumas coisas mexeram com o mercado hoje. A China baixando juros, baixando o depósito compulsório, ajudando ali a economia chinesa, que tem patinado um pouquinho, mas é o motor econômico do mundo, né? Importante para a gente, principalmente. Isso acabou dando uma ideia boa aí dando uma ideia, não, dando um preço um pouquinho melhor aí, subindo o preço das commodities, dando uma indicação de que a gente pode ter uma aceleração global, econômica, embora isso ainda seja muito cedo para falar. Mas no Brasil aqui, todo mundo de olho na ata do Copom, veio rock, né, como o pessoal fala, veio dura, veio austera. Isso dá uma tranquilidade para o mercado financeiro de que o Banco Central não está fingindo, né? O Banco Central está de olho e vai fazer o que for preciso para controlar a inflação. Nesse caso aí, a gente está falando, a principal ferramenta do Banco Central são os juros, tá? E aí você tem os juros futuros hoje em queda aí, até queda de até 20 pontos base, né, que é 0,2 ponto percentual nos vencimentos mais longos, mas ainda contratado ali na precificação da curva, pelo menos 3 altas nos próximos 3 reuniões do Copom de 0,5 ponto percentual, tá? O Ibovespa em alta comemorou aí um pouco dessa ideia de que o Banco Central está de olho na inflação, subindo aí 1%. É claro que juro alto não é tão bom para empresas, né?
carece o crédito, isso dificulta um pouco a ampliação e ganhos, né, das empresas no futuro, mas a inflação é um custo muito ruim para a sociedade como um todo, tá? Embora não seja tão ruim para empresas de bolsa. 1% de alta para o Ibovespa hoje, 131.868 pontos, e o nosso querido real, que inclusive hoje o Banco Central lançou uma moeda nova em comemoração aos 30 anos do Plano Real, 45, para quem gosta de colecionar, 45 milhões de moedinhas de R$1 com a inscrição 30 anos do Plano Real. O tom mais austero do Banco Central ajudou a derrubar um pouquinho o dólar caindo bastante, na verdade, 1,40 a R$5,46 neste momento, né? Voltando aí para um patamar menos desagradável, digamos assim, mas ainda bastante desagradável.